E esse caso, ele acabou se tornando um espetáculo, um folhetim de mau gosto. Tem questão de traição, de amante, de isso, de aquilo, e isso tudo reverberou na imprensa da cidade de uma forma totalmente desproporcional. O advogado de acusação tem feito um verdadeiro carnaval na imprensa. Se vocês derem um Google e procurarem policial atira em empresário, vocês vão ver a quantidade de notícias que ele veicula dia e noite como forma de trazer à mídia. A gente tem nessa situação o Erivelton, o paciente, policial militar há 11 anos, nunca deu um tiro em serviço. Nunca. Elogios na ficha funcional. Conversando com seus colegas de profissão, alguns deles até falavam, nossa, o Erivelton, não acredito. Ele chega a ser bobo, de tão bonzinho, de tão na paz. Ele foi o autor do disparo na vítima, o Everton. O Everton, conhecido como Jacaré na cidade, é um notável empresário. Ele até afirma em uma parte do depoimento dele, se não me engano, no movimento, deixa eu ver aqui, 33.44, que ele chega a sair com 50 mil reais no bolso da churrascaria dele num fim de dia de trabalho. Ele tinha uma arma ilegal, que foi apreendida no dia. Essa é a vítima, extremamente influente. E desde o primeiro dia, o assistente de acusação foi contratado, e você pode notar que foi contratado para promover esse espetáculo, para vestir no Erivelton as vestes de um monstro, de uma pessoa incapaz de viver em sociedade, e não de uma pessoa que, sim, cometeu um erro. O Erivelton errou, sim. Ele atirou no Everton. Não devia ter feito isso, claro que não. Mas o que a gente tem no conjunto fático é que após ele dar o tiro, após ele acertar o tiro, ele notou o que ele fez, ele notou o erro dele, por ser uma pessoa sempre pacífica e calma. Ele correu em socorro. A Maria Eduarda, filha da vítima, na primeira versão que ela apresenta na delegacia, no mesmo dia que os fatos ocorreram, ela fala, o Erivelton fez um torniquete no braço do meu pai. Ele ajudou. É claro, nos depoimentos, o Erivelton liga para o Copom depois. Ele não ligou para um amigo policial vir correndo encobrir rastros. Não, ele liga no Copom. E avisa, tem gente ferida, por favor, manda alguém. Chegam diversas viaturas para fazer o atendimento. O Erivelton, ele tentou fugir? Não, ele ficou. Ele ficou aguardando. Os outros policiais, ao chegar, que tiraram ele do local e pediram para que ele aguardasse, ele sentou e aguardou. Pediram o celular dele, ele entregou. Ele ficou aguardando para ser preso, porque ele sabia que ele tinha cometido um erro. Graças a Deus, a vítima hoje se encontra muito bem, obrigada. Notório frequentador de botecos e bares de procedência duvidosa na cidade. Se vocês observarem até na oitiva dele, na primeira fase, ele está coberto de joias e balança. Ele está muito bem, muito tranquilo. Apesar do ferimento parecer grande a princípio, foi superficial e o socorro prestado por Erivelton foi definitivo na sua recuperação. O Everton e a sua família querem vingança. Eles não querem justiça. O comportamento do assistente de acusação contratado pela família demonstra isso claramente. Eu vou entrar com ação contra ele na OAB. Ele chama um policial militar que cometeu um erro na vida de marginal nos jornais da cidade. E eu mal consigo colocar uma nota de repúdio em cima disso. Desculpem, mas hoje a sustentação é também um desabafo. É impossível crer no que acontece nesse processo. Sobre a arma que eu tinha falado que a vítima tinha, notem, ele tinha uma arma ilegal, municiada, que a esposa dele, em algum ponto, tem acesso a essa arma porque ele esqueceu no banco do carro. Jogada a arma lá. Aí o juízo propõe um acordo de não persecução penal. E olha, minha carreira como advogada pode ser breve, mas bem animada. Eu nunca vi, nesse dia, um juiz não perguntar ao réu, que nesse momento era o Everton, aonde você comprou essa arma ilegal? Não foi perguntado. Não. De boas. Já foi gente com garrucha de fabricação caseira. E o juiz insiste, aonde você comprou?
Não é do interesse do Estado saber sobre algum comércio ilegal de armas na região? Não, comprou arma, beleza. Tá aqui, ó, um salário mínimo de multa para um cara que sai com 50 mil no bolso, como ele mesmo afirmou, com certeza foi uma medida bem coerente. Porque eu fico revoltada com isso, porque o grande argumento de manter a segregação cautelar do Erivelton, dado a todo momento, pisado, repisado, pisado, repisado, é a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, que ele teria arrombado, que ele teria alterado o local no mesmo dia dos fatos, na delegacia. Maria Eduarda, filha do réu, afirma: eu retirei a câmera da frente da casa por pedido do assistente de acusação. O assistente de acusação orientou a filha da vítima a fazer a retirada da câmera. Ainda bem uma câmera que não funcionava, porque eu imagino que ele queria essas imagens para si, antes do que para a justiça, para poder fazer mais um tedel na mídia da cidade, para se promover em cima do assunto, para gerar comoção, para permitir que o julgamento não seja feito no lugar que lhe é devido, mas sim por meio de embate midiático. Não houve alteração, está comprovado. Não houve arrombamento do portão, tem laudo. Até, deixa eu falar sobre o laudo, porque até, por sinal, esse processo, como ele foi desmembrado, aí os movimentos são todos confusos, ali a gente tem que ir puxando eles de um a um. Enfim, nós temos o laudo do portão aqui. Movimento 104, folha 18, falando que não há sinais de arrombamento no portão. Não houve alteração do local. Não houve arrombamento. Houve um cara, desculpa, Erivelton, um dia você vai ver isso, burro, que deu um tiro numa pessoa, que se tocou na hora do mal que causou e correu ao seu socorro. Chamou a polícia, esperou para ser preso. Esperou. Outra coisa que eu fico passada. Usar o fato do Erivelton ser um policial militar exemplar por 11 anos com algo negativo como antecedente dele. Ele é policial, sim, com uma carreira ilibada. Elogio na ficha funcional. E isso ser usado como algo negativo, que por ser policial militar ele é menos humano, ele não pode cometer um erro. O que é bom antecedente, então? O que pode demonstrar que a pessoa sabe conviver bem em sociedade? Ele teve essa arma na cintura dele por 11 anos e ele nunca tinha disparado. Ele foi levado ao extremo. O paciente perdeu a esposa dele para o câncer recentemente. E nesse meio tempo, perdeu também sogra, sogro, pai, mãe. Se viu sozinho para criar sua filha, que hoje tem 15 anos. Acho que até não preciso dizer, essa menina ela tem depressão, sim. Ele tem depressão, os dois tomam remédios. Pense em um intervalo menor de 5 anos você perder a tua família inteira. E o tal do caso, que ficam expondo como uma coisa terrível, por Erivelton era um namoro. Ele era viúvo, jovem. A filha dele tem uma relação, até uma coisa bem complicada, porque eu estou tentando cortar isso, mas ela via a namorada do pai, então esposa da vítima, como uma figura materna. No dia dos fatos, ela levou a menina para cortar o cabelo. E o Everton foi na casa do Erivelton, dentro da casa dele. Eu digo dentro porque ele trabalhava naquela época como vigia de um colégio lá em Ponta Grossa, colégio estadual, e esse lugar é muito amplo. Para você chegar na frente da casa do policial, do que era vigia também no colégio, você tem que adentrar ao colégio. E o Everton fez isso por diversas vezes. A Michele ameaçou. Erivelton, o Everton está andando armado. Ele pediu, Michele, se afaste. E o Everton continuou indo. E eu acho muito legal, ele conta nas suas palavras, a vítima, que ele foi para conversar com o Erivelton, que estaria sendo o amante da sua esposa, mas foi para conversar numa boa. Ora, não tem nenhuma criança aqui. Por que ele foi lá para conversar numa boa? Sério mesmo. Isso é aceito. E não é aceito
que o Erivelto tenha plenas condições de aguardar seu julgamento em liberdade. E não para. Como eu disse, o fato desse caso está me... Para emendar ainda nessa história, ele estava preso no batalhão de polícia de Ponta Grossa, ali a gente tem um grande batalhão ali, o 1º BPM, ali tem cela, banheiro. Olha, vou comentar, eu vivo indo lá para conversar com ele. Tranquilo, tem a cozinha logo ao lado, ele se alimenta junto ali com a mesma comida que é oferecida aos policiais. Existiam outros réus policiais presos ali também. E algumas semanas atrás, 4 horas da tarde, ele me liga desesperado: doutora, estou sendo transferido para Piraquara. Sendo que é direito do policial ficar preso no batalhão ao qual ele pertence. 4 horas da tarde, no dia seguinte, às 10 horas da manhã, ele foi transferido por medida administrativa. Eu não consigo fazer nada. Já não há o que fazer. Ele já foi. Ele está aqui. A família dele, a filha órfã dele, que está morando um pouco na casa de cada irmão, porque ninguém tem estrutura para receber ela não tem avós, nem maternos, nem paternos, que ela tem depressão, ela faz tratamento. Ela não consegue mais nem ver o pai, porque trouxeram ele para cá. Por quê? Porque não tem estrutura. Eu fui lá diversas vezes, tem estrutura. E uma transferência feita assim, na calada da noite, na correria, não tem outro contorno que não seja antecipação de pena. Tentar quebrar o Erivelto, porque no dia 27 do mês que vem é o júri dele. E sabe como que eu quero que ele esteja? Tranquilo, pronto para continuar falando o que ele sempre falou, admitindo a sua culpa. Ele vai pagar pelo que ele fez. Ele está ansioso por esse momento. Para uma pessoa que não restou mais nada, a única coisa que ele tem é o amor da filha dele. Ele quer voltar a ser uma pessoa na sociedade, voltar a trabalhar, voltar a conviver, voltar a cuidar da sua filha. Ele não demorou 10 minutos para notar o erro que ele cometeu. Ele não negou nenhuma vez o erro que ele cometeu. Nenhuma. E é por isso que eu estou aqui hoje. Para pedir que o Erivelto seja colocado em liberdade. O júri dele já é no dia 27 do mês que vem, para que ele possa, nesse último mês, estar próximo à família dele, se alimentar bem, estar tranquilo, estar perto daqueles que o amam, para que ele possa ter um julgamento justo. Porque até eu estou tendo dificuldade agora em conversar com ele pessoalmente. Ele está aqui em Piraquara. Todos somos de Ponta Grossa. Pode parecer pouco, mas esse respiro de liberdade para ele antes do julgamento é essencial. É essencial e mais do que isso. É justo. Ele não representa perigo algum para a sociedade. Ele pode ficar em prisão domiciliar, ele pode ficar de tornozeleira, ele pode ficar amarrado num cantinho. Ele só não pode continuar preso. Por isso, Vossas Excelências, me desculpem o relato emocionado, mas esse caso é totalmente diferente do que eu já vi na minha vida. E eu não aceito que o Erivelto ainda esteja preso por todo esse tempo. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carolina. Cumprimento Vossa Excelência pela sua sustentação oral e passo imediatamente a palavra ao desembargador Benjamin Acácio. Obrigado, senhora presidente. Obrigado, senhora presidente. Doutora, ainda bem que a senhora não atua constantemente aqui nesse tribunal, porque senão a senhora, com as suas teses, nos faria multiplicar o horário de trabalho só para pesquisar e buscar o sentimento de justiça. Mas quero parabenizá-la pela excelente sustentação. A senhora realmente foi muito bem. Aquele advogado combativo, aquele advogado que acredita na seriedade da causa, que se prontifica a lutar por um direito. Esse é o sonho de que a advocacia tanto almeja profissionais com esse perfil. E a senhora representou muito bem a sua classe. Doutora, nós já estamos na fase de pronúncia. Portanto, a prisão preventiva decorrente de pronúncia, o habeas corpus
ele fica manco no processo. Além do que, as condições que foram descritas, a rigor, não foram desconstituídas pela senhora, que seria a ordem pública, a garantia da ordem pública, instrução criminal, que nós vamos ter agora no Tribunal do Júri. Mas a sua vinda não foi em vão. Eu fiquei cá pensando com os argumentos da senhora, e não pelo laudo de prova, porque o HC ele é um remédio constitucional que ele tramita de forma azeitada. Eu não posso ir me apegar em provas, né? Me aprofundar nas provas, justamente porque ele é azeitado, ele tem que ser rápido. Mas a senhora trouxe para nós aspectos relevantes. E aí, embora o meu voto ele tenha sido no sentido de conhecer a ordem e denegar, eu estou de ofício ponderando de forma diversa. Senhora presidente, veja, essa situação em que o Estado promove a remessa de um policial militar que está preso de Ponta Grossa para Curitiba, sob o argumento de que o Estado não tem condições de recepcioná-lo naquela cidade. Ora, Ponta Grossa é a terceira maior cidade do estado do Paraná. Quer dizer, se a terceira maior cidade do estado do Paraná não tem infraestrutura institucional para manter um preso com esse perfil lá, gente, vamos fechar as portas das cadeias, vamos trancar o Estado, porque é o atestado da incompetência absoluta do Estado. É o atestado, não adianta. O que vem por detrás disso e que me preocupa? Eu tenho argumentado que o crime ele se desenvolve sob o aspecto fático, mas fundamentalmente sobre duas funções humanas. Primeiro, a qualidade da vítima. E segundo, a qualidade do réu. A qualidade destas pessoas, elas se constituem em instrumento relevante, não preponderante, mas relevante para a prática delituosa. Certo, errado, bom ou mal, é o que acontece. O que nós temos do outro lado? Nós temos um réu, policial militar, ficha limpa, pessoa que, de uma certa forma, além de ser o arrimo natural da família, ele passou a ser o arrimo extraordinário da família, porque ele perdeu pai, mãe, sogro, sogra, filha vivendo de favor na casa dos irmãos. Será que isso é a estrutura da justiça para um crime tentado cujo tiro foi no braço, se não me engano? Aonde nós temos visto aqui que a pena final chegaria a 4, 5 anos. Ora, 4, 5 anos com a ficha limpa dele, nós teríamos regime aberto, não teríamos regime fechado. E ele já está há 5, 6, 7 meses em regime fechado. Então, isso
sentença, ela vem de sentença de sentimento, e eu preciso dar uma sentença nesse caso, o sentimento me conduz para o raciocínio de que não merece estar preso. Que vá cuidar da filha dele, que espere a sentença, se for condenatória, que se condene, certamente pelo crime tentado, sem se aproximar do resultado finalístico, a pena tem que ser reduzida. Então, lógico, nós estamos conjecturando? Sim, estamos conjecturando. É errado conjecturar? É errado conjecturar. Mas também nós temos que botar esta conjectura dentro de um limite de razoabilidade. Direito é razoabilidade. E é razoável nós termos uma perspectiva de um regime aberto para ele. Não é errado nós pensarmos que há uma tendência dele ter um regime aberto. E é interessante que a medida de tirar ele da cidade e trazer para cá é uma medida com sentimento maldoso do Estado. Por que traz um sentimento de maldade estatal? Porque, como a doutora disse, a filha cujo parente é único poderia visitá-lo. É um mecanismo de quase que uma alienação parental, um efeito mais do que satélite da própria punição à pessoa humana. Transcende o ato de transferir ele de Ponta Grossa para Curitiba, ele transcende a simples punição decorrente do fato típico. Ou não estamos em fase de punição, estamos em fase de instrução ainda do processo. Mas isso é preocupante. Ora, se é um dever constitucional do Estado preservar a família, artigo 226, é uma das vocações do Estado, para que tirar o cidadão, um policial militar de bem, que até então não cometeu nenhum erro, trazer para Curitiba? Puxa, isso distancia do sentimento de justiça, doutor promotor. Distancia, pelo menos nas minhas considerações. Então, senhora presidente, embora o conteúdo do primeiro voto meu, ele se mantém, porque, em razão daquilo que a senhora pôs, não se modificou, mas, em face desses novos argumentos que a senhora trouxe, eu ousaria dizer que a ordem reclama o conhecimento e o deferimento. Então, senhora presidente, eu voto no sentido de conceder a ordem de habeas corpus, cuja fundamentação do voto, como eu fiz de ofício agora, pelo raciocínio que foi desenvolvendo em função dos argumentos trazidos, eu apresento posteriormente. Mas eu voto no sentido de ser deferida a ordem de habeas corpus. É como voto, senhora presidente. Obrigado, doutor desembargador Benjamin, que está concedendo a ordem. Como voto, o desembargador Sérgio Patitucci. Senhor relator, só uma pergunta. Concedendo a ordem total ou parcial com monitoramento? Coloco bem à disposição do que nós entendermos, mas por mim eu colocaria sem nada. Ele não representa nenhum risco social. É um funcionário público, zeloso, dedicado,
que num momento da vida ele se perdeu, ele se contaminou por esse universo cavernoso que todos nós temos e em alguns de nós se manifesta. Me parece que eu deixaria sem tornozeleira, sem compromisso algum. Mas estou muito sensível à proposta, desembargador Patitucci. Ok, obrigado. Enquanto a doutora fazia a sustentação aqui, eu fui dar uma verificada aqui. Eu não pude adentrar mais aos autos, porque o tempo aqui é escasso, mas pelo que consta da denúncia, verifica-se que o fato, ele esteve na casa aqui e encontrou a sua esposa, a Michele, com a vítima Everton, e que a Michele efetuou disparos de fogo contra o Erivelto, contra o tórax do Erivelto, só não não conseguindo o intento, porque ele estava usando um colete à prova de balas. Então, veja bem, há uma tentativa de homicídio da Michele contra ele, e ele, no calor dos fatos lá, e com tudo, ele sacou da arma e acabou atingindo o Everton. Então, eu não vejo a periculosidade que a manutenção dessa prisão preventiva, eu achei um absurdo. Realmente, se Vossa Excelência tivesse mantido o voto, eu iria divergir. Mas, por cautela, eu acho que, para evitar que ele se aproxime dela, eu aplicaria a medida cautelar de monitoramento e que ele mantivesse o distanciamento mínimo de 100 metros tanto da Michele como do Everton. O meu voto seria que Vossa Excelência fizesse o voto nesse sentido. Então, seria concedendo parcialmente a ordem. Se for nesse sentido, eu estou de acordo. 100 metros, não é muito? 100 metros? Não, acho que... Tá bom, 100 metros, então. Não, mas... Então, 100 metros. Só para evitar mais problema. Então, eu voto por conceder parcialmente a ordem. E eu acompanho. Como vota o eminente desembargador Kifuri Neto? Eminente desembargador presidente, eminentes desembargadores, doutor procurador, doutor advogada, que ocupou com brilhantismo aí a tribuna da defesa. A citação da doutora pintou um quadro aí com cores dramáticas, né? E eu até fico pensando, por que não se impetrou esse habeas corpus anteriormente? Que eu não me lembro. Se eu, de qualquer forma, integraria o quórum, não me lembro de um habeas corpus para o Patitucci que teve acesso aos autos, verificar se houve, se há aí na árvore, né, algum habeas corpus impetrado anteriormente. Não me lembro. Não, Então, não tem. quer dizer, há quanto tempo ele está preso aí sem que houvesse, então a Câmara não se debruçou aí no caso. É evidente que é um crime grave, né, essa tentativa. Aí, nesse contexto, a gente pode até imaginar que poderia ser muito mais grave, né, se o soldado da Polícia Militar, por exemplo, atingisse aí a cabeça ou parte vital da vítima. E, desde o início aí do que falou a doutora, algo que me chamou a atenção é o fato de o soldado prestar serviços ou residir na casa de um colégio. Então, o que tem acontecido? Já acontece há muitos anos, né? A Polícia Militar, ela permite que os seus integrantes, para cuidarem do colégio, manterem a ordem desses colégios públicos, onde há residência, o policial possa morar ali. Isso demonstra até boa índole do policial. Quer dizer, e também significa que o poder aquisitivo dele é aquele poder aquisitivo comum, né? Todos nós conhecemos, um soldado da polícia. Quer dizer, para ele, aquela economia de ter uma residência ali é algo que significa muito para ele. Eu lembro isso porque já julgamos aqui, algum tempo atrás, um caso de Foz do Iguaçu, mais ou menos nessas condições. Então, isso aí tudo demonstra que, como realçou a doutora defensora, o soldado, ele não tem má índole, né? Tem má índole. E, nada obstante a instrução se encaminhar para o final, estamos aí às vésperas do júri,
não sei o que aconteceu com a pronúncia, se já houve pronúncia, recurso distrito, mas eu entendo, meu eminente senador Benjamin e eminente senador Patitucci, que apenas essa cautelar substitutiva de proibição de aproximação das testemunhas e da própria vítima, e de familiares também da vítima, ou de todos aqueles que, de qualquer forma, possam ter aí alguma influência na instrução, eu acredito que bastaria. Tornozeleira, o que vai acontecer? Eu não vejo problema nenhum desse soldado voltar ao policiamento, voltar a trabalhar em prol da sociedade. E é óbvio que fica uma situação até humilhante, né? Soldado da Polícia Militar em serviço e com uma tornozeleira eletrônica. Então, eu acredito que só essa proibição de aproximação da vítima, de testemunhas, eu acho que cumpriria esse objetivo de mantê-lo sob os olhares aí da justiça. É claro, estamos confiando nesse soldado, pelo aval dado aqui pela douta defensora, de que esse foi um episódio isolado na sua vida, como realmente foi, né? Depois de 11 anos de Polícia Militar, da excepcional conduta, sem nenhuma alteração, e que ele não vai voltar a cometer qualquer gesto aí, ou qualquer ato, qualquer crime, enfim. Então, eminente senador relator, eu acompanho integralmente o voto, né, impregnado de humanismo de Vossa Excelência, por essas questões também familiares do próprio paciente, e, sobretudo, esse ponto que foi muito bem realçado por Vossa Excelência, um batalhão de polícia militar, o primeiro batalhão, primeiro BPM, sediado em Ponta Grossa, não ter um xadrez, né, para ali manter preso um integrante seu, tem que mandar aqui para Curitiba, isso aí é efetivamente demonstração, sobretudo, de desorganização. Isso aí é uma condição material onde qualquer aquartelamento, um batalhão de polícia, que não tem um xadrez, né, é algo... E ali, quer queiramos, quer não, ainda que preso, afastado do convívio, né, da sociedade, o soldado está ali no quartel, pelo menos, tá, os seus companheiros estão... Enfim, é uma situação mais consentânea com o fato de ter prestado, durante tanto tempo, bons serviços à Polícia Militar e à sociedade. Então, eu acompanho integralmente o voto do eminente senador Benjamin, do eminente senador Patitucci, apenas com esse aspecto aí de excluir essa tornozeleira eletrônica. É o voto, eminente senador presidente. Muito obrigado, desembargador Kifuri Neto. Então, diante da manifestação do desembargador Kifuri, Vossa Excelência concorda? Eu concordo, e daí pela exclusão da tornozeleira, então. Eu queria... É a diferença, né? O desembargador Kifuri, ele nos enche de orgulho justamente por posições como esta. Ele foi muito pontual, de fato, enxergou muito mais do que nós, né, Sérgio? Ele enxergou muito mais longe, ele foi mais na alma do que nós. E eu tenho a honra de acompanhar o voto do desembargador Kifuri no que tange a apenas as medidas cautelares sem o uso de tornozeleira. Então, obrigado, desembargador Kifuri. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Patitucci, desembargador Benjamin. Então, a Câmara anuncia o resultado diante do que foi ponderado aqui pelos eminentes relatores, relator, revisor e vogal. A Câmara, por unanimidade de votos, concede a ordem com imposição de medidas. É o resultado. Muito obrigado, doutora Carolina, pela sua participação. Uma boa tarde.